Divino Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de aqui estarmos reunidos sob tua inspiração e amparo, sob o abraço espiritual da nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, dos mentores do grupo, dos companheiros espirituais que lá trabalham e que nos assessoram, mesmo à distância. Pedimos aquele amparo, aquela inspiração, para que nós realizemos neste ambiente virtual, que certamente repercute no ambiente de trabalho da nossa casa, e possamos realizar o melhor ao nosso alcance. O estudo da noite aqui, despretensioso como sempre, possa favorecer os trabalhos de assistência, de amparo, de acolhimento, de esclarecimento, que são realizados no espaço espiritual da fraternidade. Que os teus mensageiros da luz, que são as vozes do céu, possam ajudar-nos a todos a construirmos não só um país melhor, mais fraterno, solidário, mas também um mundo irmanado pelos bons propósitos, pelos ideais do bem comum, pelas qualidades nobres que dignificam a humanidade, e que assim possamos elevar a Terra na hierarquia dos mundos. Agradecemos a Ti, que as Tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Daremos hoje continuidade ao estudo de Gênesis, versículo 20 do capítulo 8. Vamos então fazer a leitura dos versículos finais do capítulo 8, a partir do versículo 18º. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E o primeiro versículo do capítulo 9, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Muito bem, nós estamos aí trabalhando com os movimentos que se desenrolam a partir da saída da arca de Noé. Noé como sendo o homem da razão iluminada, o homem que já adota como parâmetro de comportamento, firmemente seguindo esse caminho, os mandamentos divinos. Os 10 mandamentos, por exemplo, guia seguro para a elaboração do amor, da bondade, porque porque
são mandamentos voltados para o combate sistemático às imperfeições. Consequentemente, para a construção da transformação moral, que é o ponto que está sendo enunciado aqui no versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E edificou Noé um altar ao Senhor, simboliza a edificação de um piso superior de segurança operacional, acatando as leis de Deus, vivenciando e buscando o alto pela oração. E a oração aqui nós temos que ampliar o conceito de oração, englobando aquele ponto importante que o nosso amigo espiritual Emmanuel aborda no livro Pensamento e Vida, que é um livro extraordinário, que nos ajuda a compreender as leis de Deus, as leis morais, em que Emmanuel, num determinado capítulo, trata da oração natural. A oração natural é todo o bem, o amor, os valores nobres que nós buscamos irradiar e edificar a partir de pensamentos, palavras e ações. E a oração é a oração propriamente dita, é o ingrediente que nós, espíritas, cristãos, estudamos com propriedade a partir das revelações que Allan Kardec compilou no Livro dos Espíritos, que nos falam do mundo espiritual, das relações dos espíritos desencarnados com os homens a partir dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Conforme aprendemos nas questões 459, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, e na questão 467, em que aprendemos que o pensamento atrai e o desejo chama. Então a oração vai ser aquele movimento consciente de buscarmos a conexão com o divino, com os espíritos superiores, com Jesus, com Deus, através da conjugação dos pensamentos elevados com os sentimentos nobres. Esse é o ponto, é o altar. O altar que é edificado. É o templo estabelecido no coração e que vai se manifestar concretamente no mundo, a partir dos pensamentos que vão atuar no campo invisível da humanidade, tanto no campo mental, na psicosfera ambiente, envolvendo encarnados e desencarnados. Edificou Noé um altar ao Senhor legítimo, ao Senhor dos mundos, o Criador, que Jesus nos ensina que é Pai, aquele Pai misericordioso, previdente, providente, que sabe porque cai uma folha de uma árvore e um fio de cabelo de nossa cabeça. Então, se ele sabe o motivo da queda de uma folha de uma árvore e de um fio de cabelo, com muito mais razão, ele sabe o porquê das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos. Dificuldades e sofrimentos que são aliviados e consolados de dentro para fora pela adoção dos princípios espíritas, pelo estudo da doutrina espírita, que é o Consolador prometido.
que nos incentiva a resignação e a paciência, demonstrando-nos que a vida é efêmera, passageira e que nós iremos, que nos aguarda um mundo após a morte. Mundo esse no qual nós vamos dar continuidade à nossa existência, dar continuidade aos valores nobres e vamos colher os frutos amargos se nós cultivamos as paixões, as imperfeições, as ignomínias e o ódio, o egoísmo e a iniquidade. Então, a edificação de um altar com esse significado, transformando a terra de mundo expiatório em um mundo de regeneração. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo. Aí, o animal limpo, depois eu convido os amigos a estudarem, por exemplo, na Bíblia de Genebra, os conceitos aí de animal limpo e animal impuro, que são conceitos de Moisés, que estabeleceu diversas leis para controlar aquele povo, leis de comportamento, que nós vamos aí, sem entrar nos detalhes complexos dos motivos daquelas nomenclaturas e classificações de Moisés, podemos trabalhar tranquilamente com o conceito de o animal limpo. Nós vamos trabalhar com aquele conceito do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos diz que os instintos são embriões dos sentimentos, acrescentando sentimentos nobres. Porque os instintos são embriões dos sentimentos tanto das paixões quanto das virtudes. Porque na caminhada no longo caminho do instinto para a virtude, nós podemos nos corromper no meio do caminho, quando a razão se abre, mantendo-nos no cultivo do interesse pessoal, que alimenta o egoísmo e o orgulho. Então nós geramos a corrupção. Em suas origens, o homem só tem instinto. Então, quando o homem, o espírito, o princípio inteligente, amadurece, se torna homem, com pensamento contínuo e razão aberta, ele traz no seu arcabouço psíquico os instintos. Toda a aprendizagem realizada nas faixas anteriores da evolução, até aquele ponto. O ponto que André Luiz, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, coloca como tendo ocorrido 200 mil anos atrás, com o surgimento do Homo sapiens, quando então conquistamos o pensamento contínuo e adquirimos o título de homem. Então, a partir daí, inicia-se os trabalhos, a caminhada da inteligência para a razão. Depois da razão para a humanidade, que é quando, então, nesse longo período da inteligência para a razão, da razão para a humanidade, é que ocorre a corrupção, de que trata, segundo o nosso entendimento, aqui é um raciocínio que estou compartilhando com os amigos, a saber se está correto ao longo do tempo, aguardamos maiores informações dos espíritos quando nós tivermos no mundo médiuns confiáveis, idôneos, isentos, capazes
de abstrair de seus interesses pessoais, de suas preferências no campo ideológico, captarem o pensamento superior dos espíritos nobres que, em nome de Jesus, dirigem os destinos da humanidade. Até lá, nós vamos exercendo a nossa prerrogativa de estudar, meditar, raciocinar em torno do ensinamento espírita, principalmente nas entrelinhas. Então, é com base nisso, nesse enunciado que se encontra no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o seguinte: em suas origens, o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, tem sensações, que é o ponto avançado, intelectualmente avançado. Razão desperta, identificação entre o bem e o mal. Mas ele se deixa corromper pelo quê? Pelo que ele se corrompe, amigos? Pelos próprios desejos, pelas próprias concupiscências, pelo egoísmo, pelo orgulho. Não é pela influência de fora. A influência de fora é o fator indutor, é o convite, é o chamado ao qual aderimos ou não, fazendo bom ou mau uso do livre-arbítrio. Esse é o ponto. Então, quando avançado e corrompido, tem sensações, que é o ponto que estamos estudando aqui. Então, voltando àquele lance, os instintos, o primeiro lance que nós aqui tratamos, os instintos são embriões dos sentimentos, tanto dos sentimentos corrompidos, egoísticos, que é o instinto corrompido, o amor próprio exacerbado, quanto das paixões. Se o espírito humano segue o caminho reto da evolução, ou seja, princípio inteligente, amealhando instintos, que são embriões dos sentimentos, faixa da humanidade do pensamento contínuo, razão desperta para a identificação do bem e o mal, entre o bem e o mal. Então ele trabalha para identificar o bem e o mal. Então ele vai transformando os instintos em sentimentos nobres, que é o caminho reto, ele evolui em linha reta, que é uma chamada evolução em linha reta. Mas essa evolução em linha reta não é aquela evolução que o espírito vai ser bonzinho, amigos. Desde o momento em que a razão se abriu, não, porque existe o movimento da tentativa e erro. Tentativa e erro, porque o princípio, em suas origens, o homem só tem instintos, ou seja, quando desenvolvemos o pensamento contínuo e a razão se abre, nós temos uma rotina de hábitos, um automatismo que trazemos das faixas animalizadas, que precisa ser revertido. Então existe o evoluir em linha reta, engloba também os lances, os erros naturais em função da adoção de uma proposta de cunho elevado. Não sei se os amigos estão entendendo. Porque tem muita gente que supõe que a evolução em linha reta é aquela evolução em que o espírito, quando a razão se abre, ele vai ser bonzinho daí para frente. Não é isso. Por que não é isso? Questão 907. O que está dito na questão 907? 907 do Livro dos Espíritos. Recordam-se? Ô, Júlio. Diga lá, Luiz. Mesmo porque errar não significa maldade, né? Evidentemente. Eu posso fazer escolhas erradas e não necessariamente significa mal, né? Evidentemente. Maldade. Então, na questão 907, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza, que são os instintos? Qual é o princípio originário das paixões que está na natureza, por exemplo, humana? Os instintos. Não, a paixão está no excesso de que se cresceu à vontade.
visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Então, os instintos foram colocados como que esses instintos são colocados no coração do homem? Pelas encarnações, desde o reino mineral, vegetal, animal, chegando no nominal. Ficou claro? Não é colocado por nenhum processo místico miraculoso, colocado pelos trabalhos da evolução nos reinos anteriores, que na caminhada da inteligência, da animalidade para a inteligência, princípio inteligente, da inteligência para a razão, espírito humano, da razão para a humanidade, qualificação do espírito humano, para depois que consolidarmos a humanidade no coração, entrarmos no ciclo que vai da humanidade para a angelitude. Que aprendemos naquela equação do irmão Jacó no livro Voltei, que complementa perfeitamente esse movimento aí sintetizado, essa equação sintetizada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Em suas origens, o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos, e nós colocamos entre parênteses, nobres. Então, o irmão Jacó, no livro Voltei, lança para nós uma equação que amplia o entendimento, auxilia o entendimento. Um livro muito interessante que vale a pena ser lido. Voltei, do irmão Jacó. Nós recomendamos. Muito interessante. Que está perfeitamente de acordo com tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto com o livro dos... Não, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, por exemplo, falando aqui de instintividade, quando nós falamos o seguinte: em suas origens o homem só tem instintos. O homem selvagem. Quando avançado e corrompido, tem sentimentos. Podemos, por exemplo, trabalhar com os semi-civilizados. Semi-civilizados. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Já o mais adiantado, que já adota princípios nobres. Está perfeitamente de acordo com Santo Agostinho no capítulo 3, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos fala de 3 grupos: selvagens, semi-civilizados e mais adiantados. Então, são livros que nos ajudam a analisar o que está colocado em síntese. E no próprio livro do irmão Jacó Voltei, nós vamos aprender que a Terra tem 3 grandes grupos que está perfeitamente de acordo com o que diz Santo Agostinho: espíritos selvagens, semi-selvagens e a outra faixa. São 3 grandes grupos. 3 grandes grupos que ele coloca nessa equação anterior que eu citei. Os selvagens, que caminham da animalidade para inteligência. Selvagens. Da inteligência para a razão, semi-selvagens. Da razão para a humanidade, os mais adiantados. E os que já ultrapassaram a humanidade, que estão nas faixas da angelitude, o irmão Jacó vai dizer que não estão reencarnados na Terra, pelo menos em massa. Se estivessem reencarnados na Terra em massa,
o cenário da sociedade seria outro. Por que o cenário da civilização é esse? Porque 2/3 ainda somos espíritos selvagens e semi-civilizados, na infância da humanidade ainda, embora habitando um planeta de século XXI, com avanços intelectuais. Mas nós ainda cultivamos os instintos centralizados absurdamente no egoísmo, que comanda o interesse pessoal. Aí nós estabelecemos doutrinas de separação entre os irmãos, criamos castas, mantemos a exploração do fraco pelo forte, tanto em termos militares quanto econômicos, inclusive na estratificação social. É assim que funciona. Uma sociedade ainda não organizada segundo a lei do Cristo. Porque quando a sociedade for organizada segundo a lei do Cristo, nós já abordamos isso aqui com muita ênfase, ela será uma humanidade que vai concretizar o que os espíritos apontam na questão 930, 685A, 916, 888, 887, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Não haverá desigualdade social, conforme aprendemos na questão 806, que não é de origem humana, que não é de origem divina, é de origem humana, que vai ser, então, alterada com a lei do Cristo. Então, quando falamos edificou um altar ao Senhor, tomando de todo animal limpo, significa que nós vamos transformar a terra, a partir da transformação da terra interior. Porque progredindo intelectual e moralmente, nós temos condições de fazer uma análise melhor do campo da humanidade, melhores escolhas e ajudar assim Jesus a transformar o mundo. E tomou de todo animal limpo, já falamos bastante. Por exemplo, o Moisés, ele recomendava que não se comessem os animais carnívoros e aves de rapina, porque comem carne com sangue. É um símbolo. Alimentar-se continuamente da instintividade. Alimentar as inclinações más continuamente. E assim nos alimentando também dos exemplos daqueles que exportam as suas inclinações más pelas suas ações, pensamentos e palavras, mantendo o processo ativo no mundo pela multiplicação. Pela multiplicação. Crescer e multiplicar, é uma lei natural. Nós somos chamados a observar o quê? O que é que está crescendo, o que estamos multiplicando. O que está crescendo na nossa intimidade, consequentemente, será multiplicado no mundo. Então, nós vamos para os templos. Clamamos a Jesus. Nós definimos que Jesus é o Senhor, é o Mestre. Mas na sociedade nós disseminamos o ódio, o desamor. Então, nós estamos mantendo os animais carnívoros e as aves de rapina e a serpente vivos no mundo, a partir de nós. E o mundo continua na dificuldade.
Então, nós estamos trabalhando aqui para nos retirar da zona de conforto. A zona de conforto é o ponto que temos que observar. É preciso sermos desafiados. O que é que nos desafia? Exatamente as complicações do mundo. O desafio para mudar para melhor. Não é para fazermos coro, fazermos eco com a desordem, com a baderna, desrespeito para com as leis. No caso do Brasil, desrespeito para com a sua Constituição, com muito sacrifício materializada na sociedade. Temos que observar a Constituição, não é? Então, esse é o ponto aí. Incomoda muita gente? Incomoda. Incomoda os rebeldes. Incomoda os que não se conformam com a democracia, querem impor no mundo sua diretriz. Mas, graças a Deus, nós vemos que as instituições funcionam e o barco, a grande arca chamada Terra, continua comandada por Jesus. Ou vocês acham que Jesus não está no comando? Está ou não está no comando? Está, ué. Evidentemente. Evidentemente. Que bom. Então, diga lá, Fernando. Não estou dizendo está ainda bem. Se não estivesse, a gente estava perdido. Sim. Esse versículo 20 me lembrou daquela quando fala aqui de Noé, no altar do Senhor, né? Você está falando aí dos animais, de holocausto. Eu lembrei daquela passagem que Jesus fala quando, se você for levar uma oferenda, né, ao altar, né, e lembrar que tem um problema, né, uma dívida anterior, né, eu esqueci as palavras corretas, vá e faça as pazes com seu inimigo, com seu devedor, né, Sim. para depois de fazer essa oferenda. Aí eu associei quando Noé chega a fazer isso, é porque esse trabalho anterior ele já fez, né, de fazer as pazes lá atrás, de corrigir suas dificuldades lá atrás, ele já está apto a fazer essa oferenda. Sim. Sim, a oferenda é o valor nobre, o bem, o culto do belo, do bem, e decorrente da observação da ciência, do amor e da justiça, que é um dinamismo experimental, dinamismo natural. Nós aqui estamos buscando qualificar ideias, qualificar praticar essas ideias de forma científica no laboratório da existência, que vai redundar na justiça, que é equidade, porque será expressada dessa forma o amor dinâmico. O amor dinâmico. Paulo fala disso na Epístola aos Hebreus, capítulo 10 de Hebreus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. É o que você está falando aí. Sacrifício exterior não adianta nada. Não resolve o problema. De outra maneira, falando dos sacrifícios exteriores dos animais, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes daqueles sacrifícios, nunca mais teriam consciência de pecado. Ou seja, seriam transformados.
Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque o que acontece? O elemento vai lá no templo, compra os animais, os mais ricos compravam os maiores, os bois, os cabritos, inclusive em maior quantidade, os mais pobres, os pombos. Então, eles viviam uma dinâmica complexa o ano inteiro, praticando ignomínias, explorando o próximo, praticando o egoísmo. E lá numa determinada época do ano, vão lá no templo e fazem o sacrifício. O que Paulo está dizendo aqui? Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Que o elemento comete as ignomínias o ano inteiro, ele se refestela na prática embriagante dos sentidos, do egoísmo, agiotagem, promiscuidade sexual, vai por aí fora. Ia lá, ia numa determinado dia do ano, faria o sacrifício, zerou. Aí então é comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Ou vocês acham que o sangue dos touros e dos bodes tiram o pecado? O sangue, trazendo para o entendimento espiritual, que o Espiritismo nos permite entender, o sangue é o que circula na intimidade, que mantém uma vida interior, que alimenta uma vida interior. Estamos falando aqui de hábitos que são alimentados por propósitos e por desejos, que circulam no nosso campo psíquico. O sangue dos touros e do bode simbolizam os instintos, paixões animalizadas, violência, perversidade, ódio, rancor, ciúme, inveja. Simboliza isso. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Isso só mantém uma rotina. Porque eu alimento, cresce, ganha corpo, se fortalece, vira uma esteira de hábitos mais condicionante. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha a reencarnação aí. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ou seja, reencarnação, renovação pela água. Transformação moral. Fala aí, Luiz. É uma nova oportunidade, né? Nova oportunidade. Corpo. O que nós entendemos por corpo me preparaste? Corrigir. Renascimento. Renascimento. Mergulho no ventre materno. Uhum. É assim que o corpo é preparado, ou não é? Uhum. Existe alguma outra maneira do corpo ser preparado, a não ser que pela união do espermatozoide com o óvulo? Pode ser feito até fora do corpo já, como tem sido feito. Mas é um novo corpo que é formado a partir da união do espermatozoide com o óvulo, cria o laço magnético com um espírito que vai reencarnar. Reencarnação, é assim que se purifica. Paulo não deixa dúvida para nós. E ofereceu o holocausto. Toda ave limpa, nós limpamos lavando na água. Olha o símbolo interessante aí. Ou seja, a ave simboliza pensamentos, o voo do espírito. O voo do espírito, que renovamos ou purificamos pela reencarnação. Reencarnação que nos proporciona
a transformação moral pelo combate às inclinações más. As inclinações más são as imperfeições que nós geramos quando a razão se abre e o espírito já admite as leis morais, mas não quer ainda vivenciar por uma questão de comodismo, de entrega aos desejos, às emoções, definindo aí o mau uso do livre-arbítrio. Então, a ave limpa define os lances mentais de cunho elevado. Aí incluímos a oração, os pensamentos nobres. Estamos aqui estudando Espiritismo para alimentarmos o cérebro, o campo do subconsciente, com pensamentos nobres, ideias nobres, para que eles se exteriorizem naturalmente. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E a boca aí é a grande boca. Não só a boca que exterioriza a mensagem articulada pela palavra, mas a grande boca. Pensamento, palavra, atitudes e ações. É uma boca pela qual nós nos expressamos no mundo. E quem nos observa sabe ler nosso livro aberto. Sabem ler. Somente os espíritos nobres sabem ler nossas sinalizações. E ofereceu o holocausto sobre o altar. Então, significa matar a instintividade, não no sentido de destruir, porque não é, a instintividade não é destruída. Destruir, se fosse possível destruir a instintividade, isso significaria voltar para a estaca zero da evolução. Nós vamos voltar lá para o átomo. É transformar a instintividade, que é um sentimento instintivo, embrionário, em sentimentos nobres. Saímos da animalidade pelos movimentos a que nos entregamos para desenvolver a humanidade, ultrapassar a humanidade que define entrada na angelitude. Ultrapassar a humanidade é um conceito do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos aprender lá, estudando as entrelinhas, que nós vamos nos tornar espíritos plenamente ditosos quando ultrapassarmos a humanidade. Quando ultrapassarmos a humanidade. Quando amarmos o próximo como Jesus nos amou. Isso aqui é ultrapassar a humanidade. Amar o próximo como a nós mesmos é o terreno da humanidade. Ultrapassar a humanidade é amar o próximo como Jesus nos amou. É por isso que ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É muito diferente. Ou nós temos aqui a pretensão de que nós amamos o próximo como Jesus amou-nos. Alguém aqui tem essa pretensão? Que já está nesse estágio? Se alguém disser que sim, eu vou dizer que está fascinado. Toma cuidado. Mal de amar ao próximo como a gente mesmo. Exatamente. Se alguém me disser aqui no nosso grupo que está, eu vou dizer que está fascinado. Toma cuidado. Está um passo da obsessão. É um passo da obsessão. Mais comentários aí, amigos? Então, nós vamos levar ao holocausto os reflexos dominantes da nossa personalidade. Que holocausto é esse? Esforços que empreendemos para domar as inclinações más. Onde? No altar que nós edificamos. Edificar o altar significa que nós vamos
colocar a humanidade, nossos irmãos em humanidade, num plano de compreensão mais elevado. Buscar observá-los como Jesus nos observava, como espíritos em evolução em diversos estágios, didaticamente posicionados em 3 grandes grupos: selvagens, semi-civilizados e adiantados, com as gradações aí que permeiam todo o conjunto. E nós vamos observar a grande massa da sociedade com um olhar mais nobre, não mais com um olhar comum das análises rasas, das subavaliações, das rotulações. Somos espíritos imortais em evolução, todos nos tornaremos espíritos puros, estamos evoluindo para isso. Então, colocar a humanidade nesse patamar mais elevado, entendê-la desse ponto de vista. E esses que estão dando tristes exemplos no mundo estão ainda nas faixas da complicação, eles vão precisar, muitos serão transmigrados, que é um movimento que nós estamos observando que está se realizando, porque nós temos testemunhos no nosso grupo mediúnico e em outros grupos mediúnicos sérios, com os quais mantemos intercâmbio. Existe, então, um movimento generalizado no mundo espiritual. Nós temos, inclusive, sonhado com esses movimentos, atestando que está sendo feita realmente uma transmigração. E os espíritos, então, vão ser recambiados para os mundos de acordo com a sua inclinação. Conceitos aí que estão informações, por exemplo, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5, e capítulo 11, item 14. Para quem quer aí aproveitar e anotar, porque são pontos importantes que são fundamentos espíritas, colocados na codificação, que resulta do ensino generalizado concordante dos espíritos. Que hoje nós continuamos observando no nosso trabalho mediúnico, que é um trabalho sério, nós temos tido a oportunidade de ver essa continuidade, a continuidade dessa construção. Nós estamos constatando a veracidade num trabalho aí que já vai para 40 anos, do que estudamos na codificação. E alguns pontos que a codificação não pôde trazer de uma forma clara, como, por exemplo, as colônias espirituais, que são ainda pontos de polêmica no movimento espírita, mas, assim, de um modo geral, tranquilamente, pacificamente aceitos. Nós constatamos a realidade dessas construções, tanto nas nossas experiências de desdobramento durante o sono, quanto nos trabalhos mediúnicos sérios, nos testemunhos que os médiuns trazem e os espíritos também. Então, nós constatamos essa. Então, oferecer o holocausto sobre o altar combatemos as inclinações más na sociedade que é o altar, onde Deus está estabelecendo a sua construção. Evidentemente que nós, com o nosso livre-arbítrio, exercemos a nossa influência na construção, mas ao longo do tempo vai haver uma evolução. O que eu quero dizer? Eu quero aqui trazer de novo a baila aquela questão 806.
que ela é muito didática. Quando nós estudamos a questão 806, em que Kardec pergunta se a desigualdade social é de origem divina, os espíritos vão dizer que não, é de origem humana. Ou, então é o seguinte, se a desigualdade social não é de origem divina, é de origem humana, nós estamos exercendo uma influência complexa na obra divina que precisa então ser retificado, ou não é? É um diagnóstico para ser retificado, ou não é? Porque nós não podemos nos conformar com isso, podemos? Se existe uma desigualdade social que gera miséria, que gera as dificuldades que vemos no mundo, e ela não é de origem divina, é de origem humana, ora, o nosso dever é restabelecer a ordem divina. E o que mantém a desigualdade é o egoísmo, o orgulho, as paixões. Então, nós estamos falando em restabelecer a ordem divina no campo do coração. Porque o orgulho, o egoísmo e as paixões, como a inveja, o ciúme, o ódio, são acréscimos que a vontade elaborou sobre os instintos que são essencialmente bons, não são essencialmente maus, colocados no coração do homem para a realização de grandes coisas. Então eu preciso primeiro restabelecer a ordem divina, adulterada no campo do coração, adulterada pela não observância das leis de Deus. Então eu gero a corrupção, que é também chamada de prostituição no texto, que é falta de fidelidade ao Senhor, e assim eu gero a desigualdade pela alimentação do egoísmo, que vai gerar o ódio, a iniquidade e as castigos sem remissões. Então é um movimento que começa na corrupção interior, quando a lei de Deus já está inscrita na consciência, mas nós não queremos seguir, então gera corrupção, gera adulteração, transforma instintos em paixões pelo abuso de que se acresceu à vontade. Isso tem repercussão na sociedade, gera a desigualdade, mantém a opressão do fraco pelo forte. Estou trabalhando aqui sempre, como eu enfatizo com os amigos, com conceitos espíritas, e mantém a desigualdade social. Então eu preciso restabelecer a ordem das coisas, segundo determinação divina. A determinação divina está didaticamente registrada no papel para nós, primeiramente na pedra, os 10 mandamentos, amigos. Estamos falando aqui do Noé. Quem é o Noé? O Noé é aquele homem da razão desperta que se ilumina pela adoção das leis de Deus. Cumpre as leis de Deus. Nós estamos trabalhando com esse conceito. Cumpre as leis de Deus. As leis de Deus foram resumidas por Jesus em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar o universo, amar a natureza, amar tudo que existe, e ao homem como a si mesmo. Amar a obra divina. Tem algum problema nisso? Tem algum problema nisso? Nós não estamos falando de religião. Estamos falando de humanidade. Então, quando os espíritos falam que a desigualdade social é de origem humana,
Sabe, eles estão diagnosticando o problema e transferindo para nós a solução, porque quem é que vai operar no mundo para melhorar? Os homens, nós. Obviamente, e segundo o método de Jesus, pelo amor, pela prática do bem, que contrapõe-se ao egoísmo, consequentemente ao ódio. Isso é que significa oferecer holocausto sobre o altar num plano mais profundo. Imolar um determinado valor que nós, pelo estudo da doutrina espírita, entendemos que está equivocado. E nós temos didaticamente dispostos, eu vou repetir um ponto que eu já tratei aqui em estudos anteriores. Nós temos didaticamente dispostos no Livro dos Espíritos para nós, entendemos com facilidade quais são os sinais das complicações do mundo. Nós temos os sinais no campo da filosofia, os sinais no campo interior e os sinais da sociedade. Por exemplo, partindo dos sinais no campo filosófico, questão 842. 842. Por que indícios ou sinais se poderá reconhecer entre todas as doutrinas as que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla acepção. Então, nós, espíritas, somos chamados a observar os sinais de uma verdadeira filosofia que vai nos guiar na prática da lei de amor, na sua maior pureza e mais ampla aplicação. Sinal pelo qual vão reconhecer se uma doutrina é boa. Porque aquela que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então nós temos trabalho de renovação da mentalidade, porque isso vai desaguar na sociedade, questão 793. Por que indício pode reconhecer uma civilização completa? Olha aí os indícios. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real, 918? E quais são os sinais mais característicos da imperfeição? Questão 895. É um alicerce, é um quadrado. Para aqueles que gostam aí do símbolo, dos números, um quadrado, um alicerce, para nós trabalharmos na intimidade. Porque isso tem repercussão no mundo. Mentalidade, pensamento, sentimento, ação. E é por isso que Jesus vai nos recomendar, em Mateus 5, 43 a 48. Amai, bendizei, fazei bem e orai. O quadrado pelo qual nós expressamos a nossa individualidade. Sentimento, palavra, atitude, ação, pensamento. Então, a grande boca que expressa a nossa verdade. Pensamento, palavra, atitude, ação, sentimento. E Jesus coloca como primeiro ponto de cuidado, amai. O primeiro imperativo. Bendizei, o segundo. Fazei bem, o terceiro. E orai, o quarto.
Então é assim que nós vamos imolar o homem velho na prática diária na sociedade. É o sacrifício, o ato de renunciar a si mesmo, renunciar mesmo a um direito, por exemplo. Isso aí, amigos. Que Jesus nos abençoe e permita-nos dar continuidade ao estudo na próxima semana. Deus quiser. Escuta,